Família, sejam bem-vindos a esta live. Como vocês sabem, não estamos exatamente em direto, mas vocês podem comentar aqui no chat. O chat está em direto. Portanto, enquanto nós formos falando aqui, façam as vossas perguntas. Nós estaremos em direto a responder as vossas questões, a tirar-vos as vossas dúvidas. Portanto, esta live aqui serve exatamente para isso, para que vocês possam tirar todas as dúvidas relativamente ao tema que trazemos aqui hoje com o Mano Daniel. Mano Daniel, boa tarde. Josué, boa tarde. Boa tarde, sim. Olá, boa tarde a todos, boa tarde família. Vamos lá pessoal, hoje é dia grande, temos aqui de volta o nosso Daniel, nosso Mano Daniel, uma segunda parte da entrevista. Pessoal, vocês lembram-se de quem é o Mano Daniel? O Mano Daniel esteve aqui sensivelmente há alguns meses, já devem ter passado para aí quase 2 meses, não é, Mano Daniel? Sim, desde a última vez que estiveste aqui conosco. 2 meses. 2 muito meses bem. E pouco, sim. O Mano Daniel esteve aqui há sensivelmente 2 meses a contar a sua trajetória, porque ele conseguiu aquilo que tem sido a luta de muitos, que é viajar justamente nesse tempo tão difícil. Ele viajou com o visto de estudante. Ele explicou muito bem. Vocês já sabem que o Mano Daniel tem um dom especial em explicar muito bem e detalhadamente. E ele fez isso no último vídeo. Vocês vão poder ver aqui, tanto na descrição do vídeo como aqui nos cards que vão aparecendo aqui em cima deste vídeo, vai aparecer ali o link para vocês poderem assistir. Quem não viu ainda, corre lá para ver essa primeira entrevista com o Mano Daniel, porque ele explicou detalhadamente os documentos que usou, como é que ele fez para tratar o visto que ele usou então para viajar e os requisitos, aquilo que lhe foi solicitado. Ele chegou mesmo a falar até a nível de custos, a nível também de como é que ele teve que se preparar toda a chegada dele a Portugal. Portanto, vocês podem já perceber aqui que foi uma entrevista muito rica, como esta também será. Hoje, no entanto, o Mano Daniel vem nos contar aqui como foi o processo dele para conseguir o título de residência através do visto de estudante. É verdade, no espaço de 2 meses, o Mano Daniel viu grande parte já do seu processo em bom andamento. Portanto, isto é um feito. Lá está o Mano Daniel aqui, vai nos trazer aqui mais um feito, porque realmente ele também, em tempo recorde, antes tinha conseguido tratar do visto. Mano Daniel, estás cá e qual é o teu feedback até então relativamente à tua chegada em Portugal? Portanto, já tens cá 2 meses. O que é que tu achas até agora relativamente ao país em si? A tua experiência aqui como residente neste momento, neste país de Camões? Boa tarde, sim, pessoal. Primeiramente, a minha impressão sobre o país, isso não escapa, é o clima como tal. O clima como tal, dizem que estamos na primavera, mas até agora eu sinto bastante frio. Estou aqui em casa, mas tenho um aquecedor ligado, porque o frio é bastante. E quanto à impressão que eu tenho aqui às terras de Camões, né? Quanto à gastronomia, não foge muito daquilo que nós às vezes vimos e comemos lá em Angola, como feijão, batata, coisa parecida, não foge muito. Quanto àquela ligação social, não sei se é assim, mas eles são um pouco frios ainda. Não sei se é pelo facto de não conhecerem as pessoas, mas acho o povo por aqui um pouco mais frio, talvez pelo facto de eu estar no norte. Acho eles assim, que falta aquele calor humano. Pois. Tu estás no campus universitário e como é que foi o acolhimento? Ou seja, neste momento, se calhar ainda para fazer amigos, ainda estás com alguma dificuldade, não sei, já conversas com alguns nativos, já tens ali alguns colegas que podes considerar já pessoas assim mais próximas ou nem por isso? Sim, já tenho alguns amigos, não digo, mas tenho conhecidos que compartilhamos a nacionalidade. Tenho colegas aqui de Angola e alguns colegas também de outras nacionalidades de África, como Moçambique e Guiné-Bissau. São mais ou menos esses colegas que me acolheram como africanos, entende? Porque esperar o acolhimento como tal do povo português aqui tive, mas é com aquela frieza, como eu disse antes. Então, eu senti-me bem porque quando cá cheguei não senti-me sozinho.
tinha pessoas aqui, angolanos, que deram-me algumas diretrizes, que me explicaram coisas e senti-me super fixe. Sim. Pois é, mano Daniel, portanto, relativamente à questão que estás a colocar, a forma como, aquilo que tu sentiste na recessão, ou seja, a frieza das pessoas, é muito típico cá na Europa. As pessoas, cada um está na sua, né? Está ali na sua, as pessoas são muito mais reservadas e tal, e nós, em África, no Brasil, as pessoas são muito calorosas, mesmo quando não conhecem umas às outras, já chega junto e já fala, já tá a combinar coisas. É muito normal esse calor humano que nós trazemos de África e do Brasil, mas aqui na Europa, o pessoal que pretende vir à Europa vai encontrar muito disso. Isso não quer dizer que sejam boas ou más pessoas, não tem nada a ver, é apenas uma postura, uma forma de estar. Aqui há muito aquela questão do respeito do espaço do outro, então é uma questão apenas de tempo, há de se acostumar. Pessoal, como já dissemos antes, nós estamos justamente para vos indicar passo a passo como conseguir o número de contribuinte, como conseguir o número de segurança social em Portugal e como conseguir também, finalmente, o título de residência e, além disso, que direitos e que deveres tem uma pessoa que consegue o título de residência através do visto de estudante. Neste vídeo, nesta live, vocês terão resposta clara e concisa relativamente a estas questões que têm assombrado a muito. O que as pessoas querem saber agora, Daniel, como é que é na prática dar entrada ao tipo de residência através do visto de estudante. Tens que tratar de um documento antes? Sim, Josué. Obviamente tem que se tratar outros documentos, porque quando se sai de Angola com visto de estudante, que nesse caso eles chamam visto de estudo, quando cá chegas, tens um agendamento no CEF, isso é 1 ou 2 meses depois de te darem o visto, eles agendam isso para o CEF para poder dar entrada a esses documentos. Ora bem, mas antes disso, há uma série de documentos que devem ser tratados. São documentos que a pessoa consegue tratar. Como o âmago da nossa estadia aqui na terra de Camões é estudo como tal. Então, primeiramente, o que se deve fazer é pedir declarações na escola. Essas declarações na escola alegando que tu és estudante da mesma escola, que tens as propinas em dia, que não tens nenhuma dívida relativamente a isso, e uma declaração do alojamento onde tu estás, nesse caso também da universidade. Tendo esses documentos, principalmente o alojamento como tal, a declaração de alojamento, tem que se levar à junta da freguesia para darem-te uma declaração atestando que tu resides já no país, ou seja, tens uma residência no país. Tendo esse documento como tal, podes proceder para o seguinte passo, que é o NIF, um dos documentos mais importantes aqui. Então, número do contribuinte. Sim, o número Mano Daniel, não te corto antes de passarmos ao NIF, porque é o seguinte. Sim. São 2 declarações relativamente à residência da pessoa, tanto da faculdade como depois da junta de freguesia. Sim. Ok. Portanto, o da faculdade deverá ser para comprovar o teu estado, ou seja, como o teu visto é um visto de estudante, eles querem saber se tu tens tudo regularizado em termos daquilo que é o teu visto, que é estudante. Estudante, sim. E depois há de pedir também que comproves a tua residência, que deverás também levar alguns documentos da universidade à junta de freguesia para atestar a residência. Pode, não é? Sim, perfeitamente. Okay. Muito bem. Perfeitamente. Ainda tem outra questão sobre esse primeiro ponto, que é, muito bem, falaste de comprovar que as propinas estão todas pagas. Se não tiverem, o que é que acontece? Não tem como, porque é requisito. Quando tu chegas ao CEF, né, é requisito como tal. No artigo 91, por exemplo, eles quando te dizem isso, né, te dão aquele papel atestando que tu deste entrada no artigo 91 como tal. Ele tem alguns requisitos que devem ser cumpridos como tal, né, que é a comprovação da matrícula e a legalidade na universidade. Então, se tu não tens a matrícula paga, é porque não estás legal na universidade.
Ok, entendo, compreendo. Podemos então aqui entrar na parte do NIF também, que sabemos ser outra batalha. Podes Sim. então prosseguir, mano. Muito obrigado. Sim. Quanto ao NIF, olha, eu cheguei aqui na minha cidade, eu cheguei no princípio de abril e sempre disseram-me que para tratar o NIF eu tenho que levar alguém que tenha a cidadania portuguesa para me ajudar a tratar o NIF. E eu estava à espera de alguém que é africano também e que tenha nacionalidade portuguesa. No momento não estava cá na minha província, estava na minha cidade, estava em outro sítio e eu estava à espera dele. E demorava muito e eu estava a ficar aflito porque a minha data para o CEF, para o agendamento, já estava a chegar. Então eu decidi partir por minha conta. Decidi partir por isso. Fui até as finanças como tal para me informar relativamente ao pedido do NIF. Eu cheguei lá com o meu passaporte e com a declaração de agendamento do CEF, fiz algumas questões e perguntaram-me, disseram-me, se tu estás aqui com visto de estudante, tu não precisas de nenhum testemunho para posteriormente assim poder te dar o NIF. É só levar o teu passaporte, o documento da junta da freguesia e mais 10,20 euros, alguma coisa assim. Então foi isso que aconteceu. No mesmo dia eu fui para as finanças e tirei o NIF. Foi super, super fácil e não esperei tanto. Pois. Muito bem. A iniciativa em Portugal é importante porque muitas das vezes as coisas nem sempre são aquilo que parecem ser. Ou seja, nós temos sempre que ir questionar e ir perguntar e podes verificar que, por exemplo, existem algumas pessoas, o teu visto, por acaso, é um visto de estudante, que eles informaram que já não irias precisar ter ali, de te preocupar com a questão de teres um testemunho. Mas uma pessoa que não tenha que não esteja abrangida pelo visto de estudante, efetivamente teria mais dificuldade, porque tem mesmo que conseguir uma testemunha, ou então existe uma outra alternativa que é a pessoa adquirir um NIF, mas será um NIF como não residente. No caso da pessoa ter a intenção de futuramente trabalhar com atividade de forma independente, terá dificuldade porque não vai conseguir abrir atividade nas finanças, porque se tens um NIF como não residente, vais ter que passá-lo para NIF residente, só se aí consegues. Mas sim, é importante, de facto, as pessoas terem aqui a noção que, dependendo da situação em que a pessoa se encontra, há diferenças. As pessoas têm que se informar. Se for estudante, se for uma pessoa que está num processo normal de aquisição da documentação, varia muito. Portanto, o teu caso é um caso menos específico e ainda bem que foste ali e felizmente conseguiste resolver, não é? Sim. Obviamente. Okay. É só para ficar aqui claro, disseste que pagaste quanto? 10 euros? 10,20 euros. 10,20 euros, sim. 10,20 euros. Pronto, está bem. Era só aquilo que queria aqui deixar claro aqui na entrevista. Pode então prosseguir, mano. Obrigado. Pois, e relativamente ao NIS, eu não sabia, ao número de segurança social. Eu não sabia o que era isso. Não sabia e nem sabia da existência desse documento. Mas, como cá cheguei, estou por minha conta mesmo e tenho que procurar ou deveria procurar um emprego ou começar a trabalhar para poder pagar as contas. Ora bem, então, quando eu conseguia uma entrevista, o entrevistador ou o empregador sempre perguntava se eu tenho um número de segurança social. E eu perguntava onde é que eu posso tratar isso. Eles diziam que eu tenho que ir na segurança social e pedir um número de segurança social. Eu ligava para o número de segurança social e diziam-me, para darem-me o número de segurança social, tenho que ter um contrato de trabalho. E quando eu ia ter um contrato de trabalho, diziam-me que tenho que ter um número de segurança social. E eu ficava assim. Manda, é importante agora isso, tocar nessa questão, porque sim, é muito engraçado. Estamos aqui a rir, mas olha, eu, por exemplo, já passei por situações muito complicadas cá em Portugal, porque as pessoas têm que ter noção do seguinte: infelizmente em Portugal, isso é uma realidade que está patente a todos. Todo mundo que tem uma carreira de vida em Portugal sabe disso, que existem contrariedades, ou seja, os serviços se contradizem e nem sempre tu encontras muita coerência. Então o que é que a gente faz? Normalmente a gente liga, diz-nos uma coisa, se for uma coisa que se nos der uma informação negativa,
vamos lá pessoalmente e muitas das vezes conseguimos resolver isto porque, se formos a perceber, o Daniel precisa de trabalhar, pede no número da Segurança Social, vai à Segurança Social, pede-te um contrato de trabalho, muito bem. É totalmente incoerente, mas facto é que o número de Segurança Social não exige o contrato de trabalho, porque o indivíduo, quando chega em Portugal, e basta que apresente uma morada, porque o critério para que seja atribuído o número da Segurança Social é tu mostrares que tens ali um endereço fixo possível trabalhar. Então, temos que ter muita atenção aqui relativamente aos serviços. Muitas das vezes uns dizem uma coisa, os outros dizem outras coisas. Então, em Portugal, temos que ser muito persistentes e tentar sempre buscar alternativas. Quando não dá no serviço A, vou ao serviço B e C, até que alguém realmente ali consiga resolver, porque infelizmente o serviço depende muito da pessoa que te vai atender, depende muito da delegação para onde vais. Não deveria ser assim, mas infelizmente é assim, e as pessoas têm que ter noção que em Portugal, se vão tratar de algum documento, têm que ser muito persistentes, porque muitas das vezes, quando te dizem não aqui, ali podem dizer que sim. Portanto, não é uma certeza absoluta, mas normalmente é desta forma que funciona, e é preciso ter muita atenção quanto a isso. Eu só queria dar essa deixa aqui ao pessoal para ter noção de como o que é que a casa gasta e como é que funciona aqui. Sim. É isso aí, mano, Daniel. A questão é, muito bem, é como o Josué disse, mas no fim das contas a pessoa tem que desenrolar isso tudo. E como é que tu conseguiste desenrolar isso tudo? Pois é. Olha, é como se fosse uma batota, uma alternativa. Então, o que é que se faz? Nesse caso, para quem esteja no meu caso, para quem chega aqui também como estudante e passa por essa situação e quer tratar o número de segurança social, eu fiz o seguinte: eu entrei no portal das finanças, criei um usuário. Tu crias um usuário com o NIF que tu já tens. Isso leva mais ou menos 5 a 6 dias para eles te responderem, porque eles te atribuem a contrassenha, o código para esse usuário com o teu NIF. Isso chega pelo correio, chega depois de 5 dias. Quando tu tens esse usuário já do portal das finanças, podes fazer a abertura de uma atividade. Fazer a abertura de uma atividade é como se fosses um trabalhador independente. Tu vais dizer que és formado nessa área ou tens essas habilidades, podes fazer isso, aquilo e aquilo. Tem aí atividades que, ao abrir, exigem que tu comeces a pagar já algum imposto. Mas tem outras atividades como cabeleireiro, como coisas básicas, mais técnicas, que não exigem que tu pagues imposto, acho que durante 1 ano. Então, para não cometer erro, na hora de preencher esse formulário, eu peguei o telefone, de novo, voltei a ligar para as finanças e falei com um funcionário de lá. Ele ajudou-me a preencher como tal, deu-me todas as dicas e diretrizes e quais eram as profissões ou as atividades que eu estava isento de imposto durante 1 ano. Então, eu escolhi alguma, qualquer, que eu não pagasse imposto, eu que não pagaria imposto, escolhi. E no mesmo dia fiz a abertura da atividade, mandaram-me uma declaração por e-mail a dizer que eu tenho aberta uma atividade nas finanças e agora posso exercer essa mesma atividade. Com essa atividade aberta nas finanças, tu já estás em condições de fazer um pedido de número de segurança social, porque até se supõe que já estás a exercer um trabalho, embora que não exerças, mas se supõe. Então, com essa declaração, podes fazer o pedido de número de segurança social. Tudo é feito em linha, online, não há necessidade de ir para lá. É só entrar na página da Segurança Social, baixar 2 formulários e preencher esses formulários. É relativamente fácil preencher, tu preenches com teus dados e pões o número que tu tens da atividade aberta. Tu envias esse formulário com a cópia do teu passaporte e o teu NIF, mandas e depois de 7 dias a Segurança Social te responde com o número de Segurança Social já atribuído. Foi a maneira batotável, né? Se assim posso dizer, de burlar o sistema para conseguir o número de Segurança Social. Relativamente a isto, nem vou comentar, porque muitos de vocês já sabem aqui a nossa opinião relativamente à forma como
os serviços funcionam em Portugal, mas a dica que eu posso deixar é nunca percam ou se perderem, tentem recuperar rapidamente as palavras-chave, as passwords dos portais, tanto das finanças como da segurança social, porque como o Mano Daniel disse, estas coisas são todas tratadas online. Há até coisas que a pessoa tenta ir tratar no balcão e eles dizem, desculpa, aqui já não dá, principalmente agora com esta questão da pandemia e o limite de número de pessoas dentro dos espaços, há coisas que eles já não querem tratar presencialmente. E se vocês, por exemplo, vos enviar por correio a password do portal das finanças e perdem, depois para vocês pedirem outra vez é mais uma semana, são mais 2 semanas, e agora com a pandemia as coisas têm demorado um pouco mais, portanto tem que ter muito cuidado com isso, guardar muito bem. Mano, Daniel, não percas, não podes perder essas passwords. Sim, obviamente. Daniel, muito bem. Pois. Daniel, diz-nos só uma coisa, tu abriste a atividade, sim, já conseguiste os teus números, tanto da Segurança Social como das Finanças, certo? Certo. Mas, entretanto, já encerraste a atividade, certo? Ainda não, vou encerrar daqui a pouco. Convém fazê-lo, porque daqui a um ano começas a pagar. Tá sim. Vou fazer. Vais começar a pagar e não é agradável de todo estar a pagar por uma coisa que não estás. Convém encerrares para depois poderes usufruir caso futuramente venhas a abrir do tempo que te resta. Muito bem, já percebemos aqui então que o Daniel, antes de passarmos aqui à questão que é a questão deste vídeo, que nós queremos perceber, que é uma das questões desse vídeo, como o Daniel tratou o seu título de residência. Já vimos que o primeiro passo foi aqui o tratamento do número da Segurança Social e o número das finanças, e já percebemos aqui as batalhas que o Daniel encontrou a nível daquilo que são as burocracias do sistema em Portugal. E agora nós queremos perceber, Daniel, o passo a passo desde a tua ida ao CEF, a reação que tu tiveste ao estar lá, o que é que tu percebeste ali, foi fácil, não foi fácil, como é que foi essa tua ida ao CEF, como é que foi reunir os documentos, quais são os documentos que tu reuniste, além do NIF e do número da Segurança Social, o que é que tu reuniste mais e como é que foi lá a tua experiência no CEF? Boa. Relativamente à minha ida ao CEF, né, de Alverca como tal, antes eu tive que reunir alguns documentos, como já disse a minutos pretéritos, mas o atendimento lá foi super bom. Eu levei documentos ao CEF sobrando, levei mesmo muitos documentos, levei documentos sobrando e alguns documentos eles disseram-me que não era necessário levar. Por exemplo, quando eles estão a te explicar alguma coisa lá no CEF, eles te falam de artigos, te falam tipo artigo 91, te falam de artigo 97, te falam de artigo 52, que o CEF tem, de condição que dão eles, né, de concessão de um visto de residência, te falam de muita coisa. Mas a pessoa acaba por não perceber. O âmago disso, para quem realmente vem como estudante pela primeira vez fazer o pedido do título de residência, os documentos que eles necessitam, que o CEF necessita, eu não sei se é de forma geral, porque eu já ouvi história de que há CEFs e há CEFs, cada CEF é um CEF. Então, mas lá eles disseram que numa primeira vez, o estudante que vem aqui para ter o seu título de residência, o que ele necessita é apenas a declaração da Junta da Freguesia, atestando que tem uma residência em Portugal, o documento da escola comprovando que ele está matriculado e o outro documento que é o NIF. Esses são os documentos que ele necessita. Há CEFs que eu já ouvi colegas aqui a dizerem que lhes pediram também o número do utente. O número do utente que se trata no hospital como tal, também tive que tratar isso. Só trata-se depois de ter o NIF. Eu já vi que há CEFs que pedem isso também. Então, como eu estava nessa dúvida, eu reuni todos esses documentos. Até o número do utente reuni, eu até fui ao banco também pedir uma declaração atestando que eu tenho uma conta nesse banco e que tenho algum valor lá que pode me sustentar durante 1 ou 2 meses, reuni todos esses documentos e levei para o CEF. Mas, Daniel, preciso de te interromper aqui porque é o seguinte, tu foste no CEF mesmo, tipo os cotas, quer dizer, com uma pasta bem grande embaixo do teu braço, do tamanho de uma Bíblia. Pronto. Vou lhe mostrar.
Foi com essa pasta, assim. Mostra. Foi com uma pasta assim. Sim. Eu acho que o mano Daniel disse daqui eu não saio sem tratar esse documento. Porque não me podem apanhar, tenho tudo aqui, não falta nada. Sim, não falta nada. Mas lá está, mano Daniel, só porque assim, já agora, vamos só aproveitar que tem duas questões. Uma relativamente ao número do utente e outra relativamente à abertura de conta bancária. Primeiro, como é que foi tratado o número do utente? Porque é muito importante. O número do utente é mesmo, quer dizer, tu vais tratar da tua saúde. Sempre que a pessoa for ao centro de saúde, sempre que a pessoa for ao hospital, tem que apresentar aquele número. Ao dentista, tudo. Como é que foi para adquirir esse número? Olha, eu ouvi dizer também que o número do utente fazia como 5 ou 4 dias depois de tu tratares. Eles mandam também por e-mail. Tu tens que tratar de forma presencial, tendo já o NIF e o documento da junta da freguesia também. Levas para. Mas presencial aonde? No hospital ou no centro de saúde? No centro de saúde. Tu tens que ir ao centro de saúde e fazer o pedido. Fazer o pedido é de forma presencial, mas eles te mandam por e-mail. O teu número do utente. Mas eu fui lá com o meu passaporte, alegando que eu sou estudante e que brevemente já vou ter um agendamento no CEF. Eu tratei tudo aquilo no mesmo dia. No mesmo dia em que eu tratei o NIF, fui ao centro de saúde, pedi o número do utente, deram-me no mesmo dia, fui ao banco, abri a conta no Banco Santander com o NIF também. Tudo fiz isso no mesmo dia. Deu-me tempo. Boa, e diz-me só uma coisa, na abertura da conta, pediram-te só, né, passaporte e te pediram para ter dinheiro lá ou já não te pediram nenhuma quantia para abrir a conta? Eles pedem um valor simbólico, eles pedem um valor do cartão, do multibanco que eles vão te mandar depois, mas é relativamente com 150 euros, sim, eu abri a conta com 150 euros, mas só que depois eu fiz um depósito lá. Mas abri a conta com 150 euros e deu jeito para abrir a conta. Mas foi no ato, ou seja, os 150 euros foram no ato da abertura ou depositaste posteriormente? Sim, depois depositei. Eu tenho que ter esse valor como tal, no Banco Santander. Pronto, alguns bancos, quando vais abrir a conta, é na hora. Tens de ter o valor na hora para abrir a conta. Eu vou só aqui deixar claro nas pessoas que esses 150 euros não vão ficar para o banco, são teus. Aquilo é apenas um valor para estar ali na conta, ou seja, não é que vais pagar 150 euros para ter a conta, não é isso. Não. Serão depositados e depois a pessoa vai poder usar normalmente esse dinheiro novamente. Claro que vai ser um pouco menos, porque a pessoa há de pagar um valor ali simbólico por causa dos cartões que vão ser emitidos, mas não costuma ultrapassar, sei lá, os 10 euros, não é, mano Daniel? 10, 15 euros no máximo. Depende do banco. Depende do banco, mas são os valores. Sim. São 8 euros. Ok, certo. Mas isto varia muito de banco para banco, mas como é a primeira emissão, sim, são estes valores relativamente ao custo dos cartões. Muito bem. Já percebemos então aqui que o Daniel, antes de ir ao CEF, ele muniu-se aqui colocou aqui as munições todas, né? As granadas, teve ali todo o aparato, porque não queria que desse nada errado. E esse deve ser a postura que nós, de facto, aqui aconselhamos ao pessoal, chegando, comecem-se logo a mexer, a tratar dos documentos todos. Não é um bicho de sete cabeças, é apenas uma questão de ter vontade e ter disposição, como o Daniel teve, de correr atrás e ligar aos serviços e se informar. Portanto, o Daniel já conseguiu aqui todo o processo. Como é que foi isso? Sim, para a emissão do documento de título de residência, eles cobram 50 euros para mandar um cartão como tal de 50 euros. Né? E eles disseram-me na altura, que no período normal isso levava de 1 a 2 semanas para te mandarem o cartão, o título de residência no teu código postal. Mas pelo facto de vivermos essa nova era normal, a pandemia, e pelo facto do CEF estar a sofrer algumas alterações, isso poderia levar tempo. E dito certo, isso está a levar mesmo tempo, porque já lá se vão quase 3 semanas e todavia não recebi ainda o cartão ou o título de residência. Então, isso é importante. É importante a gente referir isso porque está a acontecer uma reestruturação no CEF e é importante que as pessoas também tenham noção que os prazos
estão a ser bastante alargados e quanto mais rápido a pessoa resolver, melhor, não é? Porque senão a pessoa corre o risco de ter tanto agendamentos como levantamentos de título, principalmente aquele pessoal que não vai nesse formato nem de reagrupamento familiar, nem de visto de residência. Quem vai no formato normal, realmente aqui os prazos estão bem alargados, é preciso ter alguma atenção a isso. As pessoas, claro, naturalmente também têm que se informar junto do CEF. Pessoal, para vocês perceberem o que é que aconteceu e o que é que está a acontecer com o CEF, assistam o vídeo, o fim do CEF. Nós temos aqui, vocês podem ver na nossa grelha de vídeos, há um vídeo em que nós explicamos o que é que se está a passar com o CEF para perceberem então porque é que aconteceu isso que o Daniel e o Josué acabaram de referir. Mano, Daniel, entrego-te então a palavra. Boas, sim, como eu estava a dizer há minutos pretéritos, né? Quando eu fui ao CEF levei vários documentos que outros até acabaram por não receber. Então, quando tu chegas ao CEF como tal, antes de seres atendido nas senhoras ou nos senhores que lá recebem os documentos, onde tiram as impressões digitais e tiram-te a fotografia, tu passas numa espécie de reciclagem, onde eles analisam os documentos que tu deves entregar relativamente ao teu título de residência. Então, eu passei lá e eu cheguei com a minha pasta e entreguei todos os documentos. A senhora viu e isso, eu disse, não, são os documentos que eu tenho. Ela começou a tirar os documentos, que só ficou com 3 ou 4 documentos, sendo ele o NIF, o passaporte, a declaração da junta da freguesia e o documento da escola. Só esses documentos que ele ficou. O resto dos documentos que eu levei do banco, eu levei o documento do termo de responsabilidade, levei muita coisa e disseram que isso não é necessário. É necessário levar um documento, uma declaração do banco na hora de fazer a renovação. Mas para a primeira instância não é necessário porque, segundo eles, explicaram-me, né, de algum artigo que eles disseram, que ao pedido do visto de estudante, que é o artigo 91, se tu veres isso, as condições que eles têm no artigo 52 do CEF, tu antes tens que cumprir alguns requisitos para pedir o visto D. Então, lá no consulado do país em que você fez o pedido, já testaste que tens mecanismo suficiente para te sustentar nos dias em que tu vais ficar em Portugal. Então, bancariamente não era necessário, ou financeiramente não era necessário atestar nada. Ok, ou seja, a pessoa, ao solicitar o visto de estudante no país de origem, já comprova que tem meios de subsistência. Portanto, subsistência, sim. Ao chegar cá, já não será necessário comprovar nada. Digamos que é só ir ao CEF e entregar aqueles documentos que vamos considerar de básicos e dar entrada ao processo, não é? Pois. Daniel, relativamente ao prazo, qual é o prazo normal? Sabemos que estamos agora numa fase difícil por causa da pandemia, mas, sim, entretanto, qual é o prazo normal que leva? Quanto tempo leva normalmente o documento a ser enviado a casa? Eles chegaram a te informar sobre isso? Sim, disseram-me de 1 a 2 semanas. Disseram-me que o documento levava de 1 a 2 semanas. Mas pelo facto de vivermos o que estamos a viver, pode levar mais tempo. E dito certo, até agora já se passaram 3 semanas desde que saí do CEF e ainda não chegou. E é que eu vou ao correio todos os dias verificar se chegou alguma coisa. Eu verifico. Sim, muito bem. Não chegou. Nós queremos dar só mais uma dica aqui relativamente ao título de residência em Portugal. É preciso ter muita atenção à delegação pelo qual nós vamos marcar o nosso agendamento. O Daniel teve aqui a primazia de conseguir uma marcação em Alverca, que, diga-se de passagem, é uma excelente delegação. Já há muitos anos já lá estive, a minha família também já lá esteve e se correu sempre muito bem. Tanto a minha mãe, no caso, como os meus irmãos, correu sempre muito bem a Alverca, mas já há outras delegações que, de facto, não são muito aconselháveis, são aqueles mais centralizados em Lisboa. Portanto, quem puder evitar essas delegações será o ideal, porque, efetivamente, nós já vimos aqui que, muitas das vezes, tem muito a ver com quem te atende. E fora da cidade há sempre muito mais possibilidade de encontrarmos pessoas. Infelizmente não deveria ser assim, mas infelizmente temos que nos proteger e buscar aqui delegações que estão um pouco descentralizadas. São aquelas que normalmente as coisas correm sempre melhor. Não inventam documentos,
vimos ali que o Daniel trouxe logo os documentos todos, mas há delegações que inventam documentos que não existem. Muito bem. Certamente, quando foste ao CEF e trataste o documento, foi-te indicado o que é que podes e o que é que tu não podes fazer com aquele documento, quais são os teus direitos, os teus deveres e os cuidados que tu deves ter aqui com a tua documentação. Primeiramente, a nível dos cuidados relativamente a prazos de validade, renovação, já falaste aqui que, por exemplo, na próxima vez, quando for para renovar, vais ter que levar o comprovativo, então, bancário, não é? Relativamente à conta bancária, pronto. Primeiramente aqui, esclarecer esta parte dos cuidados a ter enquanto detentor do título de residência. E, primeiramente, também, respondendo também a esta pergunta, é que tipo de título é este? Ou seja, existem vários tipos de título. Como é que este título vem? Vem escrito de residência de estudante, vem escrito título de residência temporário, quais são os dados que costumam estar lá, a morada, o NIF, o NIS, como é que é estruturado este título de residência, só para termos aqui uma noção? Olha, eu ainda não tenho o título em mão, o meu título, ainda não tenho em mão, mas eu já vi título de colegas aqui que estão na minha condição de estudante, que procederam da mesma forma. O título, primeiramente, é renovado, essa informação tive lá do CEF, ela é renovado de 1 em 1 ano. De 1 em 1 ano, o título é renovado. E o que vem, sim, vem o endereço, onde tu estás, vem, porque antes tu deves levar a declaração da junta da freguesia, vem o teu endereço, vem com o NIF, o que não vem, no meu caso, o que não virá é o número de segurança social, porque a quando o meu agendamento lá no CEF, eu ainda não tinha um número de segurança social. E o que virá relativamente atrás é título, né? Como o detentor é estudante, para trabalhar ou para exercer, ou virá título com exercício de atividade profissional, antes deve ser informado ao CEF. Vem assim atrás. Para exercer atividade profissional, deve-se notificar o CEF. Sim. Agora, com respeito a o que tu podes fazer ou o que se deve fazer com esse título que eu tenho, né, que eu vou adquirir em breve, eu perguntei, porque realmente, se suponhamos que eu tenho esse título de residência, é de um país europeu, eu perguntei, por exemplo, se eu quiser visitar amigos que estão em França, estão, por exemplo, em Bélgica ou Alemanha, se eu posso, com esse título de estudante como tal. Sim, eu posso visitar esses países sempre e quando eu cumpro as leis de outros países para a entrada, porque não é Portugal que permite a entrada de cidadãos residentes, estrangeiros ou nacionais em Portugal, entrarem em outros países. São os países que estão lá que determinam se o cidadão é apto para entrar ou não. Como premissa, com esse título, eu posso viajar para esses países, né, que estão na União Europeia, excepto o Reino Unido do Brexit agora, mas em outros países aqui eu posso fazer. E outra coisa que me chamou a atenção foi a renovação. A renovação agora é feita de forma automática. Já não é necessário ir ao CEF, segundo o que eles me disseram. Não é necessário ir ao CEF. Tens que apenas entrar ao portal do CEF, fazer um scanner do teu título antigo e anexar os documentos que lá vão te pedir. No tempo em que eles acharem útil, eles te mandam no postal, no correio, como tal. Eu não havia entendido muito bem isso quando me explicaram lá no CEF, mas quando cheguei cá na minha cidade, eu fui ao Centro de Apoio ao Imigrante, que está aqui, eu fui perguntar isso para me esclarecerem bem, e disseram-me a mesma coisa, que na segunda vez, ou depois da primeira vez, as renovações são automáticas, como elas chamam. Mano Daniel, quando eles então dizem que podes viajar, estamos aqui a falar em, como todos os outros detentores de título de residência, que podes ficar até 90 dias ausente, correto? Sim, de Portugal e dentro destes países, certo? Não 90 dias. Isso não te dá esse direito, porque tu és estudante, tu não podes ficar 90 dias fora de Portugal. Tu podes viajar por um tempo, mas não 90 dias. Isso serão as pessoas que têm o título de residência normal, digamos assim. Normal, sim. Ou seja, os que têm o título de residência normal,
que seja temporário, sim, podem ficar 90 dias, 90 dias. Fora do país. Sim, confirmo. No caso do estudante, Júlia, tira o mute. Estás a falar, mas ninguém está a te ouvir. Sim, mas põe tu em mute, porque estás a deixar o microfone aberto e depois... Sim, ok. Mas, mano, Daniel, então 90 dias não pode, mas tens alguma data limite ou fica um bocadinho ali a teu critério, vamos assim dizer, ter esse cuidado de não ficar muito tempo? Acho que é o critério, porque relativamente a isso não informaram-me a quantidade de dias que tens que ficar fora. Mas eu acho, segundo a minha percepção, eu acho que 90 dias seria o cúmulo, porque tu estás a estudar e não terias como ficar 90 dias fora de Portugal. Eu acho que eles também partem um pouco da questão do bom senso, né? Porque bom senso, se a pessoa está a estudar, enfim, em princípio, não consegue ficar muito tempo fora. Mas é claro que se a pessoa ficar 90 dias fora do país, o único prejudicado será a pessoa, né? Então, acredito que por lei não há nenhuma sanção que se aplique a isso, mas acreditamos que ninguém quer sair prejudicado. Se a pessoa está a estudar, vai ficar 90 dias fora e sair prejudicado. Portanto, acredito que é muito por aí, é mais uma questão de bom senso. Daniel, diz-nos uma coisa. Relativamente a questões familiares, tu consegues, com este título de residência, agregar pessoas a ti? Ou seja, consegues reagrupar familiares? Por exemplo, vamos dar aqui exemplo de filhos ou pai, mãe, familiares assim, em primeiro grau. Tu consegues, com este tipo de residência, eles explicaram sobre isso? Sim, explicaram-me porquê. Porque eu fui bombardeando de perguntas, eu fui perguntando, aproveitei a simpatia das pessoas que lá estavam e fui perguntando sobre vários aspectos, né? E isso ela não me explicou assim, ao ponto, né? Ela não me disse que isso é assim. Eu percebi alguma coisa, mas depois eu tive uma explicação aqui no Centro de Apoio ao Migrante. Eu perguntei, porque o reagrupamento familiar, né, está previsto na lei do imigrante como tal, que se eu não me equivoco, eles disseram que o artigo 98 ou alguma coisa assim, né, que todo mundo ou todo imigrante aqui ou todo estrangeiro tem direito a fazer o reagrupamento familiar. Mas agora a questão é que tipo, né, de título que alguém tem aqui pode fazer o reagrupamento familiar. Essa é a questão. Como tal, o título de estudante te dá o direito de fazer também o reagrupamento familiar. Por que dá direito de reagrupamento familiar? Porque para tu fazeres o reagrupamento familiar, deves ter um título de residência válido de 1 ano ou mais do que 1 ano. Então, o título de estudante universitário dá-te o direito de fazer o reagrupamento familiar. Obviamente que tem outros requisitos que devem ser cumpridos. Por exemplo, se a pessoa deve demonstrar ao CEF que tem condições financeiras para poder receber a família, que a família que vir aqui cumpre o estatuto de ser um parente do primeiro grau, de ser um cônjuge e outras coisas. Mas, a princípio, como premissa, o título de residência de estudante dá-te esse direito. ATT tem outro título que se chama, né? Não sei se o termo é esse, de visto de estada temporária. Esse título não dá direito, porque também é de estudo, mas é um estudo, por exemplo, de pós-graduação. O curso de pós-graduação geralmente são, como promédio, é de 8 a 9 meses a validade dele. Então, esse título, como não chega a 1 ano, não lhe dá o direito de fazer o reagrupamento familiar. Mesmo ele estando na categoria do visto D, sim, assim se pode dizer. Então, o visto que te dá direito é quando tu vais fazer um curso universitário, por exemplo, que dura mais do que 1 ano. Aí sim tu podes fazer o reagrupamento familiar. Muito bem. Neste caso, se fosse o caso, já poderias fazer uma carta de chamada e conseguir trazer a teus familiares mais próximos, no caso a tua família. Do primeiro grau. Exatamente. Grau, muito bem, é importante as pessoas saberem disso, porque há muitas questões aqui relativamente às possibilidades que este visto dá, e sabemos que há muito interesse
tanto de angolanos como de brasileiros, virem estudar para Portugal com este visto, e é importante que o pessoal que está a nos assistir saiba que é uma alternativa também, ou seja, a pessoa consegue vir estudar e consegue posteriormente trazer a família para estar perto de si, não é? Porque muitas vezes há uma batalha muito grande relativamente a outro tipo de vistos que nem sempre são possíveis, porque há muitos pedidos e nem todos conseguem, e este aqui acaba por ser uma alternativa. Sabemos que tu não tiveste muita dificuldade em encontrar trabalho. Nós reparamos que, como estudante, chegaste cá há 2 meses e, segundo nos consta, fomos falando assim por mensagens, uma vez ou outra, nós percebemos que tu já estavas aqui enquadrado a nível de trabalho, ou seja, já tinhas conseguido entrevistas, já estavas a conseguir ir às entrevistas. Explica-nos aqui como é que foi esse processo. Foi fácil? Como é que tu fizeste a tua candidatura? Foste à internet? Alguém te indicou? Como é que funciona? É fácil ou não é fácil um estudante conseguir trabalho? E como é que funciona essa questão também da pessoa ter um tipo de residência de estudante? Há alguma limitação em termos de horários, horas? O que é que tu podes nos dizer sobre isso, Daniel? Sim, rápido até foi... Seria mais rápido se eu já tivesse o número de identificação de segurança social, o número de segurança social. Se eu tivesse conseguido isso mais cedo, eu acho que já estaria a trabalhar mais cedo ainda. Mas pelo facto de isso demorar um pouco e não saber as batotas, atrasou um pouco. Então, o trabalho como tal está difícil, mas sendo persistente, procurando sempre, tu consegues. Eu principalmente eu me cadastrei em todos os sites de empregos ou de recursos humanos que aqui tem, desde o Indeed, desde a Deco, desde Randstorm, desde o que seja. Eu me cadastrei em tudo isso e eu vou vendo, eles mandam-me notificações de algumas vagas, de não sei que coisa. E o outro lado foi as redes sociais também. Eu sempre entrava no Facebook, buscava o local onde eu trabalhava, buscava, por exemplo, empregos aqui em Viana do Castelo. E sempre tem empregos. São trabalhos que alguém consegue, pelo menos, adquirir algum valor monetário para suprir algumas necessidades. E eu fui mandando candidatura. Tive que adaptar o meu currículo, como vocês uma vez já me disseram. Tive que adaptar, depois também de ver o vosso vídeo sobre esses currículos, eu tive que adaptar o meu CV para algumas vagas que eu fui me candidatando. Então, umas chamavam-me e outras não. E sempre que chamavam-me, a história era a mesma, número de segurança social. E recentemente recebi uma ligação, 2 ligações nesse caso, porque eu estou à espera agora, nesse momento, de um trabalho que o salário é relativamente muito melhor do que onde eu estou agora. Então, mas recentemente entrei em contato com alguém e ele disse-me que tudo bem, aceitou a minha candidatura, que por agora ele só precisava de alguém que trabalhasse com ele part-time. E o part-time não era a semana inteira, era um part-time dos finais de semana e só às noites. Então eu consegui isso e estou a ver, fazendo algumas coisas e aqui aguentando. Mas isso não é difícil, não é difícil para quem tem vontade, para quem realmente busca e quem realmente quer se autossustentar aqui, procurando, eu garanto, alguém pondo a mão na massa, com alguns documentos em mão, pondo a mão na massa, em menos de 2 semanas, tu consegues arranjar alguma coisa para ganhar dinheiro, consegues. Eu digo isso porque eu estou a viver, falo na primeira pessoa, não estou a falar por experiência de outrem, eu falo mesmo na primeira pessoa, por exemplo, aqui onde eu estou, tu com os documentos, né? Tens o NIF, tens o número de segurança social, buscando trabalho 2 semanas ou 3, tu consegues fazer alguma coisa. Por aquilo que entendemos, portanto, aquilo que te atrasou um pouco foi o fato de tu teres recebido o número de segurança social depois do teu agendamento do CEF, ou seja, fizeste o pedido do número, mas depois não chegou a tempo, assim, a ponto de ires entregar, então este número não veio incorporado no teu título de residência. Sim, não veio. Se não estaria. Aí estando, então, quer dizer, já nem precisavas de notificar o CEF, como vem escrito lá atrás, como tu disseste. Pois, Pois. Então, compreendo. Nesse quesito, quando eu
quando eu, né, por exemplo, conseguir um trabalho com um contrato de trabalho, tenho que fazer uma manifestação de interesse para depois, quando eu fazer a renovação do meu título, vir já aí que posso trabalhar. E ainda bem que tocaste neste assunto, essa questão da forma como se consegue trabalho cá em Portugal, porque em Portugal, nós agora, ainda assim estamos aqui agora nesta época da pandemia, em que se fala muito em que se fala muito de que a economia está a regredir, a economia está a decair, e que há uma regressão na economia e que não há trabalhos. Só que as pessoas têm que ter noção de uma coisa. Uma coisa é trabalho, outra coisa é emprego. O que acontece? As pessoas cá em Portugal gostam de ter um emprego. O que é um emprego? O emprego é um trabalho em que tu tens condições diferentes. Ou seja, tu tens um contrato de trabalho estável, um salário um pouco acima da média, certas regalias e condições. É isso que as pessoas confundem, porque muitas das vezes quem está fora do país, quem está a nos ouvir agora, vai ouvir que, não, em Portugal está difícil, em Portugal não há trabalho. Os empregos realmente são os mais difíceis, porque o mercado é pequeno e muitas das vezes nem os próprios nativos conseguem. Mas uma coisa é emprego, que são aqueles trabalhos com excelentes condições a nível de contrato, a nível salarial, a nível de regalias. Agora, trabalho sempre há, de norte a sul do país, como o Daniel disse e muito bem, quem chega cá em Portugal e se esforça, vai aos sites de emprego, fala com pessoas, vai nas redes sociais. Epá, eu e a Júlia, nós estamos aqui já há mais de 20 anos. A Júlia está há praticamente 30 anos cá. Eu estou a caminho disso. E nós podemos vos dizer que, efetivamente, só não trabalha em Portugal quem não quer. Porque em Portugal tem trabalho. É claro que a pessoa tem que ter noção do estado em que chega. Não é claro que não vai ficar a escolher muito. Se a pessoa quer ter um trabalho para poder ter o seu retorno, para fazer face às despesas, não vai ficar a escolher trabalhos, não é? Mediante esta situação, nós sabemos que tu, quando chegaste, na primeira entrevista, disseste bem que tiveste ali uma preparação financeira antes de viajar, mas já passou algum tempo e viste também, obviamente, a necessidade de encontrar trabalho o quanto antes. E tu, neste momento, estás a habitar na residência da faculdade. A questão é, mediante as tuas despesas, seja por causa do quarto onde tu estás, seja as tuas despesas pessoais, nos trabalhos que tu tens visto, ou mesmo naquele que tu já encontraste, tu já consegues encontrar ali um sustento mesmo, tu vês que estás seguro, ou seja, percebes ali que, ok, é possível sim senhora fazer isto, basta só que eu me esforce um pouco mais e realmente consigo aqui pagar as minhas contas, equilibrar a minha vida económica, não passar necessidade, etc. Qual é a tua visão agora sobre isto e como é que tu estás a viver esta situação? Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Porque quando a pessoa vai sair da sua zona de conforto e vai para um mar desconhecido, deve vir ou deve ir preparado como tal, né? Eu, graças a Deus, tive uma preparação relativamente a isso. Mas cheguei cá e eu fui vendo que o dinheiro ou as poupanças vão saindo apenas, não vão entrando. Então, houve necessidade de buscar alguma forma ou alguma fonte de ingresso. Obviamente, onde eu estou a trabalhar, onde eu estou a prestar algum serviço, é um part-time que eu digo de part-time, entende? Porque um part-time já é meio período de segunda a sexta ou de segunda a sábado, mas eu trabalho apenas, o part-time que faço é sexta, sábado, domingo. Então, o que se ganha por lá não é tanto, mas já cobre algumas necessidades. Com mais esforço, mais dedicação, porque agora chega já o verão tem mais oportunidades de trabalho e já se pode fazer muita coisa. Então se pode, tendo primeiro uma preparação que te ajuda a viver aqui 2 meses ou 3 meses, conseguindo alguma coisa, um part-time para começar, eu acho que todo mundo consegue pagar ou suprir as despesas que ele vai ter. Daniel, sim. Tendo em conta que estás cá em Portugal há alguns meses, Pois. Tendo em conta que tu saíste de África, de Angola, qual é a visão que tu podes passar relativamente aqui à mais-valia de estudar cá em Portugal, na Europa? Mais-valias que tu achas que em Angola, por exemplo, um jovem não tem? Pois.
Relativamente a isso, estamos a falar, né? Estamos a falar de vantagens, estamos a buscar as vantagens de estar aqui e não estar lá. Olha, aqui como tal, o ser humano, ou o ser formado, ou o ser detentor de conhecimento é mais valorizado como tal. Eu vou dar um exemplo de formação. A formação, principalmente aqui no país lusófono, é feita, a licenciatura é feita em 3 anos. E noutros países, já em África, são 4 a 5 anos. Ela é 3 anos menor do que o que nós temos visto lá, né? Mas o tempo não define a qualidade que você recebe aqui. Então, eu acho que, como detentores de conhecimento ou como jovens que querem buscar conhecimento, é relativamente bom e preferível estar num sítio onde esse conhecimento é valorizado. Eu não falo se em África ou em Angola não é valorizado, ou aqui na Europa é mais valorizado, não. Eu digo onde a pessoa sente que o conhecimento ou o que ele quer fazer é mais valorizado, tem maior valia ou mais-valia, eu acho que é recomendável essa pessoa estar onde se sente cômodo. Esse é o meu caso, por exemplo, né? Tu achas que poderias, por exemplo, a nível de preparação pessoal, tendo em conta que já estás cá há alguns meses, tu achas que a tua preparação foi boa ou hoje tu achas que poderias ter se preparado melhor a nível de informações ou até a nível financeiro? Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que a preparação, que eu deveria ter mais, né? Poderia ter trago milhões, né? Nesse caso, mas não pude. Não, mas acho que acerca disso eu deveria, ou talvez se eu tivesse mais informações, eu já estaria a um bom porto. Estaria melhor ainda se eu tivesse mais informado como tal. Porque eu lhe digo, eu vou falar de experiência, né? Eu cheguei cá, eu fiz a candidatura, né, para os alojamentos da universidade, mas eu não sabia as localidades, eu não sabia as freguesias, eu não sabia o endereço. Eu fiz uma candidatura para um alojamento que ficava muito à esquerda da universidade. Então, quando cá cheguei, para chegar até a universidade, eu tenho que caminhar quase 1,5 km, ou ir de bicicleta, ou esperar um transporte público. Então, são coisas detalhes assim que, se eu pelo menos tivesse conhecido antes, né, buscar mais informações sobre a minha cidade, eu acho que esses erros eu não cometeria. Mas, enfim, eu consegui pelo menos resolver essa situação de trocar de alojamento, estou mais próximo da universidade agora. E são coisas assim, possa ser que está a me faltar ou me escapa algumas coisas, mas eu acho a nível de informação, eu deveria ter me preparado mais. Deveria. Daniel, basicamente, ou seja, todo o pessoal que está nos assistir já está a ter aqui o feedback teu, o que não fazer, e nós podemos perceber que devem dar uma atenção especial não só à viagem em si, mas há pequenos detalhes que podem fazer depois a diferença. A diferença, sim. Quando a pessoa está no Brasil ou a pessoa está em África, porque isso tem muito a ver com aquilo que é a visão, a forma de ver. É normal se a pessoa nunca esteve em Portugal, não pensar nesses detalhes. Mas este vídeo serve exatamente para que os nossos manos que estão no Brasil, que estão em Angola, possam ter uma preparação melhor, possam dar mais atenção aqui aos detalhes que o mano Daniel estava aqui a mencionar, essas pequenas coisas que depois podem fazer gastar mais dinheiro ou menos dinheiro, ok? E também a nível de informações, porque isso faz toda a diferença no sentido da pessoa poupar mais e também conseguir ter um melhor enquadramento a nível de locais, a nível de oportunidades. É isto mesmo, pessoal. Chegamos ao fim da nossa live. Já estivemos aqui também ao vivo a responder as vossas questões, não é? Portanto, continuem a colocar as vossas questões, mesmo aqueles que vão encontrar este vídeo depois, podem comentar aqui com as vossas questões. O Daniel estará a voltar aqui mediante a sua disponibilidade também para responder aquilo que ele conseguir responder, e esperamos ter conseguido vos ajudar. Traremos durante as próximas semanas lives ao domingo. Neste domingo teve que ser apenas o chat ao vivo e não o vídeo em si, porque realmente tivemos que fazer aqui de acordo com a disponibilidade do nosso mano Daniel, que vocês, como já ouviram, têm trabalhado sexta, sábado e domingo.
Portanto, Mano Daniel, um bom trabalho para ti mais daqui a pouco e muito obrigada pela tua disponibilidade em ajudar aqui neste canal. Pessoal, obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau.